Então, mais uma vez, estamos aqui no Raquel Rossi em Diálogos. E meu convite hoje foi feito por uma advogada muito especial, que eu tenho uma estima e uma admiração muito grande. A conheço já tem alguns anos, pela OAB aqui da Barra da Tijuca, que é nada menos do que a doutora Ana Carolina Tedoldi. Doutora Ana Carolina, muito grata pela tua presença. Me sinto honrada de ter aqui na minha mesa, conversando comigo. Volte e meia, eu mando mensagem para você, pedindo consultoria na tua área, que é espetacular. A doutora Ana Carolina Tedoldi, ela está como presidente da Comissão Nacional de Planejamento da ABA e também presidente da Comissão de Planejamento Sucessório e Holdings da OAB-RJ. Esse podcast, eu quero que você fique aqui comigo por mais um tempo, porque a doutora Ana Carolina Tedoldi vai trazer o que tem de melhor na área de direito patrimonial e sucessório, vai falar um pouco de holdings e alguns institutos dentro dessa questão de holdings para poder você entender melhor como se proteger patrimonialmente, até agora mesmo diante dessa nova legislação tributária, né, que estamos aí vivendo no Brasil. Eu vou dar a palavra para a doutora Ana Tedoldi. Doutora Tedoldi, pode se apresentar mais um pouquinho para os nossos telespectadores? Obrigada, Raquel, mais uma vez pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui contigo, compartilhando aqui esse podcast, esses minutos que nós temos aqui, e para falar de algo que me move, né, já há alguns anos, que é trabalhar com planejamento patrimonial e acessório. Então, a honra é toda minha de estar aqui contigo. Eu que agradeço a confiança, né, e o carinho aí da gente estar trilhando nessa jornada. Bem, queridos, Tedoldi, eu posso chamar de Tedoldi, né? Claro. Me fala o seguinte, Tedoldi, assim, quem é Ana Carolina Tedoldi? Tá? De onde que você veio? Como é que você começou essa jornada, né, nessa área? Me conta um pouquinho mais da sua história. Pois é. Ana Carolina, ela é mãe de 3 filhos, esposa do Leonardo, advogada, corretora de imóveis, capixaba. Minha jornada começou lá em Vitória, no Espírito Santo, me formei em Direito. E aí eu queria a tal da estabilidade que todo mundo busca, né? Concurso público, trabalhando ou não, o dinheiro está caindo. E eu segui nessa jornada nos meus primeiros anos, logo que eu me formei. Comecei a estudar muito para concurso, eu queria magistratura do trabalho, nada a ver com o que eu faço hoje. Olha. Passei em alguns concursos, não na magistratura, mas passei em outros concursos aqui no Rio de Janeiro. Vim para o Rio de Janeiro porque me casei com um carioca e moro aqui já há mais de 15 anos. Tomei posse nos concursos que eu fui passando, o salário era melhor, eu pedi exoneração de um, ia para o outro. Passei por 2 órgãos estaduais aqui no estado do Rio de Janeiro. E daí chegou o momento que nasceu meu segundo filho e eu vi que aquilo ali não estava me movendo. Que eu me dedicando ou não, trabalhando ou não, meu salário era o mesmo. E eu olhava para o lado e o meu colega do lado chegava mais tarde que eu, saía mais cedo que eu e recebia a mesma coisa. Muitas vezes ia lá só para bater o ponto. Eu falei, não, esse negócio de serviço público realmente não é comigo. Eu sou workaholic, eu quero outras fontes de renda. Então eu pedi a exoneração, até porque eu estava com 2 crianças pequenas e eu via meus filhos na horizontal, né? Eu deixava dormindo na creche, pegava dormindo na creche. Olha. Eu morava também na Barra da Tijuca e trabalhava no centro da cidade. Naquela época nem tinha metrô ainda para facilitar. Então eram 2 horas e meia de trânsito para lá, para cá, e aí a gente acaba não tendo tanta qualidade de vida. Então eu pedi minha exoneração do serviço público e comecei a advogar como todo mundo começa, sozinha, sem ninguém, sem nenhum parente, sem nenhum padrinho dentro da advocacia ou do poder judiciário, e comecei a pegar tudo que vinha pela frente, né? Falava assim, qual é a sua especialidade? Eu falava assim, qual é o seu problema? Me diga o seu problema que eu serei especialista nele, pode ter certeza. E aí a gente pegava o que vinha. Acabou que começou a vir muitas demandas imobiliárias, muitas demandas relacionadas a imóveis. Despejo, cobrança de aluguel, contratos de compra e venda mal feito, rescisões, ações possessórias, reintegração de posse. E eu fui percebendo ali que muito do que vinha para mim era por uma má administração daqueles bens, uma má gestão. A pessoa deixava numa imobiliária que não tinha um certo cuidado. Eu falei, bom, aqui existe um mercado que eu posso explorar. Eu, como advogada, eu não posso intermediar locação, compra e venda.
Mas, se eu me registrar no Cresce, eu poderei. Aí eu fiz o curso obrigatório para corretores de imóveis, né? Hoje também sou corretora de imóveis. Abri a minha imobiliária para pegar essa demanda que existia dos meus clientes já da advocacia, que precisavam de alguém para administrar, principalmente as locações. Perfeito. E dali, né, foi surgindo várias oportunidades, até que num determinado dia, numa determinada data, um desses clientes chegou, logo depois que ele fez a declaração de IR dele para mim, chegou, eu já tinha algumas demandas de inventário desses clientes, ele chegou para mim e falou: Teodoldi, eu não aguento mais pagar tributo, olha a guia que meu contador acabou de me mandar da declaração do ano passado. Aí ele falou assim, o meu contador falou que se eu abrir uma holding, começar a alugar esses imóveis pela holding, eu vou pagar muito menos de tributo. Você faz para mim essa holding, Teodoldi? A Teodoldi, naquele momento, lá em 2017, ela travou nesse momento. Por quê? Eu até sabia o que era uma holding. Eu até tinha uma noção de que daria para fazer, mas eu não sabia o passo a passo. Eu não sabia dizer para ele quanto que eu ia cobrar para fazer aquilo. Eu não sabia dizer para ele as etapas, como é que eu integralizo, paga imposto, não paga imposto. Aí eu saí pela tangente, achei que estava dando uma desperta, né? E falei, olha só, seu João, viaja com a sua esposa, ele tinha uma viagem já marcada para o exterior. Quando você voltar de viagem, a gente senta e conversa sobre isso, tá bom? Beleza. Seu João foi viajar. E aí, durante a viagem dele, acho que eram 10 ou 15 dias, eu fui comer o que existia, porque falava de holding no mercado. Eu falei, gente, esse homem vai voltar. Ele tinha mais de 30 imóveis que eu administrava. Então, eu falei assim, é uma coisa que dá para eu ganhar um dinheiro em cima disso. Potencial cliente. E aí, então, eu fui estudar durante aqueles 10, 15 dias. Quando ele voltou de viagem, eu já tinha agora uma noção. Naquela época, não tinham tantos cursos online como existem hoje. Não tinham livros que falavam sobre isso. Então, eu peguei o que existia na época e consumi aquele conteúdo. Quando ele retornou de viagem, eu falei, seu João, olha só, vamos falar da sua holding agora para montar? Ó, já fiz todo o esquema aqui, tudo que precisa. Teodoldi, não precisa mais não, porque o meu contador, semana passada, me indicou um advogado que faz isso para ele. Eu até já paguei a primeira parcela. Aí eu, você pagou? Que valor? Já perdi, né? O cliente, que valor de parcela foi esse? 30 mil reais. Eu falei, quantas parcelas são? 10. Aí eu falei, eu pensei comigo, né? Aquele palavrão. Eu falei, eu tinha um cheque de 300 mil reais na minha mesa, porque ele é o meu cliente, eu conhecia tudo da família, tudo dos imóveis, exatamente tudo. Eu perdi simplesmente um contrato de 300 mil reais, porque eu não estava preparada naquele momento. Como dizia minha avó, cavalo selado só passa uma vez. O meu cliente estava ali na minha mesa e eu rasguei um contrato de 300 mil reais. Depois disso... Foi a primeira dor, né? Te levou a essa área. E aí, depois disso, eu falei, quer saber? Eu vou me especializar nisso. Porque se tem gente cobrando 300 mil num único contrato, quanto é que eu não posso ganhar trabalhando com isso, né? E é por isso que aqui, né, o tema, né? Como advogados podem fechar contrato de 50 mil com planejamento patrimonial sucessório. Sim, de 50, de 100, de 200, né? O céu é o limite, tudo depende do patrimônio envolvido ali que você está trabalhando e você vai poder estruturar esse patrimônio, né? E hoje eu trabalho com planejamento patrimonial sucessório, muito por conta disso também. Outras coisas acabaram acontecendo, mas planejamento patrimonial sucessório não se resume a holding. Então, eu trabalho com todos os instrumentos dentro do meu escritório que visam essa perpetuação do legado, ajudando famílias brasileiras a perpetuarem esse patrimônio às próximas gerações. Então, você falou que planejamento sucessório e patrimonial não se resume a holding, certo? Isso. Então, vamos pensar o seguinte, então. Vamos pensar que eu estou consultando a doutora Teodoldi. Eu estou aqui no seu escritório. E eu falo, doutora Teodoldi, eu tenho aí um patrimônio de 5 milhões e eu gostaria de saber quais são as suas orientações para eu blindar esse meu patrimônio. O que seria holding, né? Como é que seria uma doação, como é que seria um testamento? O que você me indicaria, doutora Teodoldi? A primeira coisa é que eu vou ter que levantar como é que é hoje a sua formação familiar e a sua formação patrimonial. Esses 5 milhões de patrimônio se resumem a quê? A imóveis, investimento financeiro. Você é empresário, tem cotas ou ações em empresas? Como é que está o seu patrimônio hoje? E aí eu vou ter ali uma anamnese que eu vou fazer do que existe hoje de patrimônio e o que você pretende angariar nos próximos anos. Porque às vezes, eu tenho 2, 3 imóveis, mas eu tenho um investimento financeiro que eu já pretendo adquirir mais 2 ou 3 na planta, por exemplo, que está saindo um empreendimento novo. Não, eu
quero investir em patrimônio no exterior, vou comprar imóveis no exterior, meu filho está morando em tal lugar, então eu vou entender o que existe hoje de patrimônio, o que você pretende nos próximos anos e qual é a formação familiar. Se você é casado, qual é o seu estado civil? É casado, vive em união estável? Qual é o regime de bens? Tem filhos? Não tem filhos? Menores, né? Menores? Não. Esses filhos já são casados? Vivem em união estável? Tem algum filho namorando ali, tico-tico no fubá? Porque hoje namoro para união estável é um triz, né? E a gente sabe que namoro não tem consequência patrimonial nenhuma, mas uma união estável já tem consequências patrimoniais. Você já quer transmitir algo em vida agora para os seus filhos? Você quer deixar isso para um momento posterior, só após o seu óbito? Então, isso tudo eu vou entender nessa primeira reunião e aí a gente vai dar as primeiras orientações. Olha, você tem, por exemplo, um patrimônio imobiliário que você aluga, você vive dessa renda, você compra e vende imóveis, você é um investidor imobiliário, arremata imóveis em leilão, por exemplo. A holding, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, ela é um excelente instrumento para isso, porque além de gerar essa camada de proteção patrimonial, porque você não vai deter esses imóveis diretamente no seu CPF, vai estar num CNPJ, a holding nada mais é do que uma empresa que você constitui para concentrar patrimônio imobiliário ou patrimônio imobiliário. Então eu posso colocar casa, apartamento, terreno, cotas de outras empresas, ações, investimento financeiro, veículo, embarcação, aeronave, tudo isso eu posso integralizar. É legal que também dentro da unifica, holding, né? Unifica as informações todas, né? Sim, e ali, dependendo né? da destinação de cada bem, você pode ter uma única holding, você pode ter mais de uma, né? O empresário, por exemplo, o empresário ele exerce uma atividade econômica com 1, 2, 3, 4, 10 CNPJs, por exemplo. Perfeito. E é uma atividade de risco. Sim. Eu não vou criar uma única holding e vou colocar as empresas dele lá dentro, mais os imóveis particulares que ele mora, ou que ele aluga, que ele investe. Por quê? Porque eu vou misturar ativo de risco com ativo de não risco. O ideal é o quê? Eu vou ter uma holding de participações, que é uma empresa que vai existir só para ser sócia das empresas desse empresário, que exerce atividade econômica, que é uma atividade de risco, pode ter passivo trabalhista, pode ter passivo fiscal, está submetida a qualquer coisa. E eu vou ter uma outra holding, que a gente chama de holding patrimonial, holding imobiliária, por exemplo, para abarcar os imóveis desse cliente. São 2 CNPJs distintos que não estarão interligados para quê? Para justamente garantir essa proteção patrimonial. Um revés financeiro que acontece lá na empresa operacional desse cliente não vai atingir os bens que estão dentro daquela holding. Por quê? Porque estão em CNPJs distintos. Mas o advogado que, por exemplo, ia fazer uma execução contra esse empresário, ele pode acessar uma ou outra? Dependendo de como foi constituída e quando foi constituída, se conseguir configurar que essa holding foi constituída só para fraudar credores, só para fraudar a execução, ou que dentro dessa holding há uma confusão patrimonial, ou seja, eu pego o dinheiro, o faturamento dessa holding patrimonial e pago as contas da outra empresa, ou pago despesas pessoais do sócio. Eu estou configurando ali uma confusão patrimonial. Perfeito. Aí eu consigo desconsiderar a personalidade jurídica daquela empresa para poder atingir os bens que estão lá dentro. Mas não é automático, é um processo judicial próprio para isso. Por isso que eu não gosto de falar blindagem patrimonial, porque no Brasil a gente não blinda. No Brasil a gente gera camadas de proteção. Sim. Se o meu cliente pretende uma blindagem de verdade, talvez seja o caso de constituir uma offshore para ele, que é o quê? É uma empresa, é uma holding, por exemplo, só que em outro país, em outra jurisdição. Aí a minha camada de proteção fica maior ainda, porque eu vou estar submetida às regras daquele país e não às regras brasileiras. E a onshore? Onshore é a holding, tá? Qualquer estrutura onshore que a gente chama é eu montar uma empresa no Brasil, que pode ser uma empresa operacional, pode ser uma holding, pode ser qualquer empresa. Eu tenho uma estrutura onshore. Offshore é qualquer empresa que eu abra fora do país, é uma offshore. Então, existe um valor assim mínimo para você já partir do pressuposto que há necessidade de fazer uma holding ou não? Não existe valor mínimo. Existe o que o cliente pretende com aquele patrimônio. Você pode dizer, um cliente com um único imóvel é caso de holding? Eu vou dizer, depende. Se você me disser, não, ele só tem um imóvel e só vai ter esse imóvel para o resto da vida, eu vou dizer, não é caso de holding. Agora, hoje ele tem um único imóvel.
Só que, de repente, ele já está pensando em comprar outros, em adquirir imóvel na planta, em começar a arrematar imóvel em leilão, por exemplo. Então, ele pode ser, sim, um cliente de holding, que vai ser constituído uma holding, por exemplo, só com esse imóvel, ou até mesmo só com dinheiro. Você abre uma holding, que a gente, na realidade, uma holding imobiliária, ela é uma administradora de imóveis próprios. Sim. Ok? Vai ter lá no objeto social dela locação de imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios, loteamento de imóveis próprios. Então, você abre essa holding, Toda a venda vai ser feita por ali. Tudo por ali, compra por ali, vende por ali, aluga por ali. Você pode abrir essa empresa, integralizar dinheiro no capital social e todas as compras, as aquisições que você for fazer, você faz diretamente através desse CNPJ. Sim, como se fosse o ativo, é a pessoa operacional ali, né? Isso. A holding que faz toda a parte comercial. Você não vai mais adquirir jurídica, no CPF. Tudo você vai adquirir no CNPJ. Maravilha. E me fala assim, e no que tange doações e testamentos? Né, que também são formas de blindagem ou formas de gestão patrimonial. Me fala assim um caso teu que tenha ocorrido ultimamente, que você fez uma assessoria e que deu um resultado legal? Tanto doação pura e simples, testamento, plano de previdência privada, por exemplo, instituição de usufruto sobre um determinado bem, instituição de direito real de habitação. Como é que está o usufruto hoje na legislação? Hoje o usufruto... Doação com usufruto, por exemplo. Isso. A doação, você pode fazer doação com reserva de usufruto, você pode fazer uma venda bipartida, onde você vende a nua propriedade para uma pessoa e vende o usufruto para outra pessoa. O que é o usufruto? É o direito de você usar e colher os frutos de um determinado bem. Você pode ter usufruto em cima de um bem imóvel, em cima de um bem móvel, em cima de uma cota societária, por exemplo. Dentro da holding, a gente pode ter a holding combinada com a doação e com o usufruto. Como é que é isso? Você, Raquel, me procura, você tem lá 3, 4 imóveis que você aluga, mais investimento financeiro e talvez uma empresa operacional, ok? A gente pode criar uma holding patrimonial para você, porque você tem uma empresa operacional que é uma atividade de risco. Então, eu vou criar uma holding para você patrimonial, imobiliária, eu vou integralizar seus imóveis lá dentro. Vai tirar do seu CPF, vai levar para o CNPJ, ok? Gerou a proteção e você já começa a alugar esses imóveis em nome da holding. Por exemplo, hoje na pessoa física, você recolhe até 27,5% de imposto de renda dos tributos que você receber de aluguel, de locação, ok? Com a reforma tributária, a partir dos próximos anos, a partir de 2026, que então ela vai estar já sendo implementada, você vai pagar, além do imposto de renda que já paga hoje, vai ter que pagar sobre os aluguéis IBS e CBS, que é o IVA dual, que é a novidade da reforma tributária. Se você, pessoa física, receber mais de R$240 mil ao ano de locação e tiver mais de 3 imóveis, ou se você receber mais de R$288 mil ao ano, independentemente do número de imóveis que você tenha. Então, a Raquel hoje recebe, vamos supor, R$20 mil por mês de locação. Hoje você só paga imposto de renda. A partir dos próximos anos, você vai pagar imposto de renda mais IBS e CBS. Por quê? Porque sua renda locatícia está naquela faixa que já não permite essa isenção do IBS e da CBS. E você vai pagar quanto? Em torno de 8,4%. Ou seja, 27,5% mais 8,4% vai dar em média ali 35 e alguma coisa por cento em cima do valor do aluguel, que é o que eu brinco. Mais de 1/3 do valor do aluguel não vai para o seu bolso, vai para o governo. E aí? E aí, está sendo feito agora? Muitas pessoas têm esse movimento de pejotizar o patrimônio, criar a holding para quê? Para jogar os imóveis ou já adquirir os imóveis dentro dessa holding, e aí essa holding é que vai alugar esses imóveis. Como é que é a tributação na holding? Hoje, a tributação ela fica entre 11,33% a 14,53%. Com a reforma tributária, a partir dos próximos anos, essas alíquotas dos impostos que incidem na holding vai para 16% a 19%. Então, se você for comparar na física, eu posso chegar a pagar 35% de tributação, na jurídica, na holding, o máximo que eu vou pagar é 19%. Então, é uma economia tributária
considerável. Então, esse já é o primeiro benefício que você já pode, de quebra, logo que você constitui Então, a holding, deve tá um boom, né, você de pode gente ter. buscando Sim, fazer. muita gente, principalmente do setor Nossa imobiliário, quem investe em imóveis. Airbnb é ainda pior, porque Airbnb na reforma tributária foi considerado, né, um serviço de hospedagem. E aí você não vai ser tributado como uma locação normal. Você vai ser tributado como se fosse um hotel, uma pousada, um serviço de hospedagem. Não acredito, Deus. Verdade. Qualquer locação de até 90 dias é considerado serviço de hospedagem pela Lei Complementar Então, 214. Vai sair da legislação de locação comum? E aí, você... Não, só para fins tributários. Olha! Para fins tributários, ao invés de você tributar 8,4% de IBS e CBS, Certo. que é o IVA novo Certo. agora, que incide sobre as locações, você vai tributar cerca de 16%. Não. Aí mais faz a conta, 27,5% mais 16%, Não. você tá lá Imagina na quem- casa dos 44%. Imagina quem investiu em Airbnb lá em São Paulo, comprando aqueles flats, aquilo tudo. Vai ter que profissionalizar esse Airbnb. Como? Vai continuar alugando? Sim, Tá. mas não vai alugar mais na física, vai alugar na jurídica, recolhendo uma alíquota máxima de 19%. E isso já traz um benefício enorme para todo mundo. Então, essa questão tributária para você foi maravilhosa, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? E aí, na questão do planejamento sucessório dentro da holding, como é que entra a doação? Isso. Você que tem filhos, você já pensa no futuro deles. Sim. Todos nós, um dia, não estaremos mais aqui, né? Sim. Tem cliente que chega pra mim e fala assim, e se eu falecer, Teodoro? Eu falei, não tem o e se. E o se, né? Não tem o se. Quando? É quando você falecer, porque todos nós vamos um dia, né? Então, você já pensando nessa sucessão que vai acontecer um dia, você pode, em vida, já antecipar as cotas que você tem nessa holding para os seus filhos. Como é que eu faço isso? Doando cotas. Aí você pode pensar, mas eu constituí tudo isso. Eu vou criar a holding e vou dar de mão beijada para os meus filhos? O planejamento sucessório que a gente faz dentro de uma holding não é entregar tudo na mão deles. É o quê? No papel, eles vão constar como sócios daquela empresa. Só que eles só vão ter a nua propriedade das cotas. Por quê? Porque você vai fazer uma doação das cotas societárias da holding com reserva de usufruto para você. Ou seja, eles vão ser sócios. Pode ser sim. até dinheiro, né? Pode ser Não precisa dinheiro. ser patrimônio imóvel, né? Não, Tá. Eles vão ser sócios da holding, No caso, seria ok? ações, né? Só, Essa holding. ações ou cotas, Isso, tá? cotas, Ações se isso. for uma SA, cotas se for uma Cotas. limitada. Aham. Eles vão ser sócios da holding, só que o usufruto tá na minha mão. Uhum. A empresa deu lucro, o lucro é distribuído para mim. Uhum. Aí a gente reserva o usufruto para você, reserva os direitos políticos para você, ou seja, você é que decide naquela empresa, Uhum. e reserva a administração vitalícia para você. Ou seja, na prática, você continua mandando em tudo, assinando todos os papéis em nome deles, mas eles estão lá constando no quadro societário como proprietários daquelas cotas. No dia que você for promovida para o plano superior, o que vai acontecer? O seu usufruto vai ser extinto automaticamente e eles, assim, passarão a ser plenos proprietários. Como é que fica o inventário disso? E aí o inventário não é feito. Por quê? Porque você, em vida, já transmitiu as cotas societárias, que são seus bens móveis, Eles apenas assumem para os filhos. a empresa. Eles apenas É assumem. isso. Eles vão pegar a sua certidão de óbito e vão registrar na junta comercial, comprovando que aquela usufrutuária das cotas, aquela administradora da empresa, faleceu e que agora eles assumirão a administração e a plena propriedade daquela empresa. E aí você pode deixar tudo regulamentado no contrato social. Na sua falta, quem assume a administração? Seu filho mais velho, seu filho mais novo, os dois em conjunto? Não vai ser nenhum dos meus filhos, vai ser um terceiro que eu quero nomear. Porque para ser administrador de uma empresa, não precisa necessariamente ser sócio. E aí você deixa isso tudo já arrumado nesse contrato social. Então, tem como você, na constituição dessa holding, depois fazer um planejamento sucessório através da doação com reserva de usufruto. E aí você está vinculando vários instrumentos do planejamento sucessório num único planejamento. Como também o testamento. O testamento é um outro instrumento de planejamento sucessório. Só que o testamento, ele não evita o inventário. O testamento é o quê? É eu deixar uma última manifestação de vontade, dizendo como é que eu quero que o meu patrimônio seja partilhado quando eu não estiver mais aqui. Ponto.
Você faleceu... Mas fará o inventário. Vai fazer o holding, inventário. que ele já acessa direto. Exatamente. Você faleceu, vai ter que ser proposta uma RAC, uma ação de arquivamento, registro e cumprimento daquele testamento. Depois que o juiz homologar esse testamento, com intervenção do Ministério Público, seja um testamento público ou um testamento privado. Hoje a nossa legislação exige que você entre com essa ação judicial para que seja homologado. Homologou o testamento, vem a segunda etapa, que é o inventário. Então, tem gente que acha que fazer o testamento, eu tô resolvendo a vida do meu filho, de quem vai ficar. Você tá decidindo. Você está decidindo qual é a proporção que você quer. Vai ter o inventário, vai pagar o ITCMD da mesma maneira. Porque no caso da holding, não paga o imposto de transmissão? Paga na doação, quando você faz a doação das cotas, você paga o ITCMD. Só que a depender do estado que o doador tenha o seu domicílio, a gente pode conseguir reduzir esse TCMD consideravelmente. Por quê? Se eu pegar e doar um imóvel diretamente para o meu filho, eu pago o ITCMD, que pode ter uma variação de estado a estado. No Rio, hoje, ele é progressivo de 4% a 8%. Em São Paulo, por exemplo, quando a gente está gravando esse podcast aqui, ele ainda é fixo de 4%. Por que ainda? Porque a reforma tributária trouxe que todos os estados têm que ter obrigatoriamente alíquotas progressivas. E aí tem muitos estados correndo para alterar suas legislações para ficar progressivo com um teto máximo de 8%. Então, se eu dou um imóvel diretamente para o meu filho, mesmo que eu reserve o usufruto para mim, eu vou recolher o ITCMD no estado onde o imóvel está localizado pelo valor venal, valor de referência, valor de mercado daquele imóvel. Agora, se esse imóvel está na holding, eu não vou doar imóvel, vou doar cotas. Integralizei o imóvel na holding, vou doar cotas para os meus filhos. Quando eu dou cotas, tem algumas legislações estaduais, por exemplo, Rio, São Paulo, Mato Grosso, que prevê ainda que na doação de cotas, a base de cálculo desse TCMD é o valor do patrimônio líquido da empresa. O que é isso? Eu pego um balanço patrimonial lá junto à contabilidade e existe uma conta que vai estar lá de patrimônio líquido. É sobre aquele valor que eu vou tributar ITCMD, ou seja, é o valor contábil que eu joguei os bens dentro daquela empresa. Então, Raquel, você tem um imóvel... Mas não é proporcional a cota? Então, você tem um imóvel, por exemplo, que custa R$100 mil no seu IR, ok? Você lançou, você comprou ele há 10 anos atrás por R$100 mil. Hoje, se você for vender ou se você for acessar o site da prefeitura ou da Cefaz para simular ou uma venda ou uma doação, ele vai ter um valor venal lá de R$10 milhões, por exemplo, ok? Se você jogar ele na holding, ele entra na holding por R$100 mil, porque é o valor que está no seu IR. A contabilidade vai lançar esse imóvel dentro do balanço patrimonial por R$100 mil. E se eu tirar o balanço naquele dia, o patrimônio líquido da minha empresa vai estar algo muito próximo de R$100 mil. E o imposto vai ser sobre R$100 mil no Rio, em São Paulo, no Mato Grosso, e não sobre 10 milhões. Então, você, dependendo, não é todo estado que a gente consegue essa economia. Mas aqui consegue? Mas no Rio a gente consegue, tá? Porque você paga o ITCMD sobre cotas societárias em cima do valor do patrimônio líquido, o valor contábil que está lançado lá no balanço patrimonial. Então, dependendo do caso, é uma economia bem considerável que você consegue. E favorece a criação da holding, né? Com certeza. E aí muita gente procura a holding não só para proteger o patrimônio, para ter uma economia tributária, por exemplo, na locação, na venda dos imóveis, mas também para já fazer o planejamento sucessório, recolhendo uma carga tributária bem menor do que se fizesse uma doação ou um inventário. Porque necessariamente se faz uma holding sobre patrimônio líquido, né? Patrimônio e não imóveis. Quando você doa as cotas, você vai precisar pagar necessariamente o imposto. O imposto, correto? Sempre. Né? Sempre que doa as cotas, você vai pagar o TCMD. Não é pelo a bem... holding que deu cotas não tem pagamento. Vai ter da mesma forma, ter pagamento. Uma burla, né? Vai ter pagamento. Só que aí você tem que olhar para a legislação do estado onde o doador tem o domicílio dele. Aquela legislação que vai dizer quanto que eles vão cobrar de TCMD em cima daquela doação de cotas, mas vai ter TCMD. Alguns estados, por exemplo, São Paulo, ele tem um limite de isenção de doação de qualquer bem. Então,
Então, seja cota, dinheiro, imóvel, veículo, se eu doar até tantas UFESPs, que hoje está em torno de R$80 mil, eu sou isento de TCMD. Então, você pode fazer um planejamento acessório a longo prazo. Cada ano que passa, você doa R$80 mil em cotas, por exemplo, para o seu filho. E aí, todo ano você doa um pouquinho, ok? Até que todas as cotas estejam doadas. E aí você não pagou tributo nenhum. Não porque você quis burlar, mas é porque você está dentro do limite permitido de isenção, Sim. ok? Permitido legalmente, Exatamente. Né? Não tem burla, você beneficia daquilo ali, né? É. Uau, Teodoldi, incrível. Gente, vocês estão percebendo esse assunto? Esse assunto não é para qualquer advogado, né? Não é para qualquer especialista. Precisa entender de fato, porque são muitas nuances, né? São muitos detalhes. E é um assunto que não é todo advogado que conhece, né, Teodoldi? É porque a gente navega, eu falo assim, no planejamento patrimonial acessório, a gente navega em várias caixinhas do direito. Durante a faculdade, a gente foi ali doutrinado a estudar em caixinhas, né? Sim. Processo civil, processo penal, previdenciário, tributário, como se fossem coisas distintas. A subcaixa da caixa. E eu tenho que ficar pulando de caixa em caixa para poder montar e estruturar um planejamento. Tem muitos advogados que têm essa dificuldade porque eles não conseguem ter essa visão multi e interdisciplinar. Eu falei aqui para você de alguns dos instrumentos que existem. Eu naveguei dentro do direito das famílias, direito das sucessões, tributário, societário, contabilidade, que nem é do direito. Para quê? Eu preciso ter esse conhecimento multi-interdisciplinar para eu entregar um planejamento, uma estruturação patrimonial e também sucessória para o meu cliente de maneira saudável, com responsabilidade, com ética e de maneira efetiva que traga um benefício para ele. Mas a gente tem que ter essa visão 360 graus, tanto da família quanto do patrimônio. Então, falando nisso, né, me fala um pouco do seu curso. Isso. Aproveitando essa explicação que você fala da multidisciplinaridade, né? Dessa integração dos saberes que o advogado na tua especialidade precisa ter. Me fala, então, assim, se alguém que estiver nos assistindo aqui, né? E que, olha, gostei desse assunto, quero entender como é que a Teodoldi oferece esse curso. Me fala mais sobre ele. Hoje eu tenho cursos online, né? Que eu ministro. E aí, de tempos em tempos, a gente abre novas turmas. Eu tenho um curso chamado Família 360, que é um curso voltado para ensinar essa parte teórica e esse conteúdo, essa fundamentação de todos os instrumentos relacionados a planejamento patrimonial e sucessório. E eu tenho a mentoria Domus, que aí é um nível mais avançado. Quem já fez o Família 360 parte para a mentoria Domus, que é um conteúdo mais avançado onde a gente vai aplicar. É uma mentoria que eu ensino à prática. Eu pego na mão do mentorado mesmo, ensino para ele o passo a passo, o que fazer. Como é que é o passo a passo na junta comercial? Como é que é o passo a passo de um inventário extrajudicial? Quais são os documentos que a gente precisa ter? Como é que você faz uma reunião com o cliente? Como é que você vai prospectar esse cliente no offline? Porque eu falo, gente, todo mundo, todos vocês estão assistindo, vocês têm clientes para oferecer algum serviço de planejamento patrimonial acessório. Não façam como eu, que rasguei um cheque de 300 mil porque não estava preparada naquele momento, né? Então, você pode prospectar esse cliente na sua base de clientes, na sua carteira de clientes, prospectar online, boca a boca, indicação, OAB, seminários, como você também pode prospectar na maior avenida do mundo, que é a internet, que é a prospecção online. E lá na mentoria, a gente ensina os nossos mentorados a prospectar de maneira online. E hoje você tem diversas redes sociais para isso, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok. Cada rede social dessa tem um perfil próprio, uma comunicação própria. E aí a gente ensina esse aluno poder navegar nesses instrumentos para poder se tornar uma referência dentro do planejamento patrimonial e sucessório. Teodoldi, esse teu trabalho, né, de consultoria na área de planejamento patrimonial e sucessório, muitas vezes podem aparecer clientes que quer uma coisa, um pai quer uma determinada escolha, o filho quer outra, ou às vezes a própria esposa e tal. Você estava me contando aqui alguns casos. Como é que você faz nessa situação? Você vislumbra a mediação de conflitos
nessa atuação, nesse nicho de trabalho, nesse nicho que você atua? Sim, com toda certeza, né? A mediação, ela tem que estar presente, inclusive nessa fase preventiva e estratégica. Atuar com planejamento patrimonial acessório, graças a Deus hoje, eu brinco, né? Eu não dependo do homem da capa preta, porque quase que 90% do que eu faço, eu não preciso propor nenhuma ação judicial. Então, é tudo preventiva e estrategicamente. Só que você ter um olhar de mediação, que eu tenho esse olhar, e também de constelação familiar, que me ajuda muito a ter esse olhar sistêmico, é você colocar eles, cada um no seu lugar, cada um na sua cadeira, de uma maneira bem amena para eles entenderem. Porque muitas vezes, né, eu atendo família inteira, às vezes quem me procura são os filhos, precisando realizar um planejamento patrimonial acessório dos pais, mas que na realidade eles estão olhando só para o umbigo deles, tipo, qual é a fatia desse bolo aí que vai vir para mim? Então tem como fazer a holding para o meu pai passar isso, aquilo? Sempre tem como fazer tudo, só que essa é a vontade do seu pai? Perfeito. Essa é a vontade da sua mãe? Quem construiu o patrimônio, quem suou, quem ficou noite sem dormir, foram eles. Essa vontade deles precisa ser respeitada. E aí eu faço ele se lembrar, não existe herança de pessoa viva, ok? O que seu pai tem hoje, sua mãe, são deles. Se eles em vida quiserem te antecipar a algo que você só teria quando eles falecerem, e se tiver patrimônio. Por quê? Dependendo da vontade do seu pai, né? Se ele quiser viver a vida doidado, pegar todo esse patrimônio e torrar, viajar, usufruir, desfrutar de todo o trabalho que ele teve para acumular esse patrimônio, ele vai poder fazer. E ele vai morrer a zero e você não vai herdar mais nada, ok? Então, assim, colocar cada um no seu devido lugar é super importante. A mediação, esse olhar da mediação ajuda muito. E sempre que possível, ter um profissional habilitado para isso, auxiliando, que também pode ser um terceiro, você pode fazer parceria com um escritório, com um advogado que tem essa visão, que é mediador, por exemplo, para colocar ele como prestador de serviço do seu escritório. Sim. Dependendo daquela família, olha, vamos marcar uma nova reunião, vai estar presente fulano de tal para mediar essa reunião, e aí você inclui aquela terceira pessoa para poder auxiliar. É verdade, porque né, pela área que eu atuo, né, que é mais da parte da mediação, até mesmo privada, o que eu percebo, por exemplo, quando um advogado ele é convidado, né, contratado por um cliente, geralmente a esposa ou o filho, mesmo que estejam vivendo até harmoniosamente, mas quando vai se falar de bens, né, eles vão pensar assim, pô, mas esse advogado deve estar do lado do meu pai. Né? Esse advogado é aquele advogado, amigo do meu pai, que já faz várias coisas para ele e tal. E aí, quando o advogado, ele tem essa visão de que ele pode perder, agora estou falando o caso real mesmo, quando ele pensa que pode perder o cliente, porque os outros, né, não vão ter. Não é a confiança no advogado, mas, vamos dizer assim, uma desconfiançazinha de que aquele advogado pode estar querendo mesmo atuar somente para o pai, ainda que o pai que tenha o poder decisório, porque é ele que vai dispor do seu bem, ele que vai fazer toda a parte que você falou, né, daquela questão do... Como é que é o nome? Da gestão patrimonial, não. Governança, né? Cabe a ele fazer essa governança. Mas nada melhor do que ele fazer uma governança trazendo a família para ele. É esperto isso, né? Certeza. É inteligente isso. Do que ele chegar e ditatorialmente falar, ela vai ser assim, acabou. Ele vai arrumar a questão patrimonial, mas vai arrumar conflito com a família. Com certeza. Ele não quer isso. Né? E a gente, dentro do planejamento, o que a gente busca é evitar esse conflito. Evitar isso, porque vou arrumar, por exemplo, eu tenho lá meu patrimônio, né? Mas se eu chegar e falar assim, olha só, Marcos, Júlia e Lucas, que são 3 filhos, olha, eu vou fazer aqui minha gestão patrimonial, vou contratar Tedout e tal. Eu vou... E, de repente, você vai me indicar alguém e assim, olha só, Raquel, vou botar essa pessoa aqui para porque eu não posso ser mediadora da minha própria família. Não cabe, né? Mas essa pessoa aqui vai escutar vai escutar o outro para entender como eles estão se vendo na forma sistêmica, que é o que você falou. A percepção de cada um. A percepção de cada um, colocar cada um no seu lugar e tal. Então, eu acho muito interessante esse teu trabalho, Tedout, de quando você, de repente, falar isso nos teus cursos, nas tuas formações, dos advogados associarem-se a esses profissionais, porque aí o que acontece? Esse mediador, ele vai trabalhar de uma maneira
diferente do advogado especialista. Sim. Ele não precisa ser especialista no que você faz. Ele não. Ele esse vai mediador fazer não- a ponte. Exatamente. Ele vai costurar aquele retalho Ele vai ali. conectar aquelas pessoas para que eles entrem num consenso escutando, do que é melhor para a família e Exatamente. não individualmente. Não estou olhando para o meu umbigo. Isso, Qual é a fatia do bolo que vai ficar comigo? Isso. É a parte do chocolate, do ganache? Não. O que é melhor Por para a mais família? que esse pai, vamos falar do pai, que geralmente é o patriarca que tem aquela questão empresarial. As mulheres também têm agora, né? Mas geralmente ainda tem aquela questão mais do homem. Por mais que esse homem tenha o poder da caneta, né? Eu tenho o meu poder da caneta aqui. Mas eu não quero meu filho pensando que eu estou beneficiando a ele em detrimento da outra e tal. Sim. E aí, esse profissional em equipe, ele faz esse papel. E você não perde, né? O profissional especializado na gestão patrimonial acessória não perde aquele cliente que te procurou, que quer fazer o instituto jurídico, mas tem uma penca de problema para resolver, porque um filho pensa que o outro gosta mais do outro, que não sei o quê, pá. Então, eu acho que fecha uma casadinha bem legal. Com certeza. Sabe? Porque atua de uma maneira preventiva. Esse pai fica assim, peraí, eles cuidam desse conflito aqui que eu não estou entendendo mais nada. Resolve aí para mim, porque eu só quero é pagar e resolver e blindar, blindar não, e proteger meu patrimônio de problemas no futuro, né? Acontece muito. Às vezes chega um casal para eu atender, né? O casal senta na minha frente, a mulher fala, né? Fala pra caramba e fala pelos quatro ventos. Aí, beleza, eu dou as instruções, digo o que é adequado, quais os documentos que eu preciso. É a minha primeira consulta, minha primeira reunião. Pois a pessoa mal chegou lá na recepção do prédio, já manda um WhatsApp ou telefona para o escritório. Olha, às vezes é o marido, né? Eu gostaria de agendar uma outra reunião com a Tedold. Mas quem é? Acabei de sair da reunião, mas é porque eu preciso agendar uma outra reunião. Mas é comigo. Aí vem o marido sozinho. Já vem o que tá por debaixo do pano. Pra ele falar as outras coisas. E às vezes tem coisas obscuras, tem coisas que a mulher não falou. São casados? São. Meu estado civil é de casado. Só que a gente já não se vê mais como marido e mulher. Nós já estamos separados de fato. Dormindo em quartos separados, né? dentro de casa. Já tem não sei quantos anos. Mas a gente se mantém no estado civil de casado por causa da família, dos filhos, ou eu tenho um filho fora do casamento, na época que eu ainda era jovem, ou eu tô com um relacionamento assim, assado, eu não sei o que eu faço. E aí a gente tem que ter esse jogo de cintura, esse olhar para poder colocar todo mundo ali no seu devido lugar e tentar, né, sempre uma composição para quê? Para que não hajam os conflitos agora e nem depois que essa pessoa falecer. Porque aí os conflitos, né, aparecem, né? Meu bem, depois é meus bens, né? Tem gente que fala assim que herança é aquilo que os vivos, né, angariam, o patrimônio que eles angariam para que depois da morte os vivos se matam. Na realidade, né, a gente precisa ter esse olhar e, olha, eu construí patrimônio. Eu quero deixar isso para quem? De qual forma? Será que os meus filhos vão se matar depois que eu falecer por causa de 2, 3 imóveis ou um dinheiro numa conta bancária? O que eu posso fazer para minimizar isso? Deixar todo mundo bem ou razoavelmente bem, mas de maneira que também a minha vontade seja satisfeita. Às vezes você tem um filho que tem uma necessidade especial, não só de uma doença especial, alguma condição especial, né? Mas, de repente, aquele filho tem um complexo, ou ele não conseguiu, uma dificuldade. Tem um filho que é empresário, que já tá bem, que ganha bem, que tem o patrimônio dele, já comprou apartamento, casa, isso e aquilo. E tem um outro que já não tá tão bem assim. Talvez, né, não seja razoável você deixar um pouco mais de patrimônio para esse filho, né? Então, a gente tem que ter sempre esse olhar. Tedold, eu adoro esse teu trabalho. Eu sou fã mesmo, assim, né? O que eu puder indicar, eu indico mesmo, Tedold, já indiquei para colega, já indiquei para um monte de gente, porque tem muito a ver com o meu trabalho, né? A gente trabalha pensando no bem-estar da família. Dinheiro é um recurso, dinheiro é um satisfator, mas o dinheiro pode trazer problema. Às vezes é melhor nem ter. Se você for ter dinheiro para ter problema, é melhor não ter. Então, o trabalho da Tedold, né, é um trabalho que vai muito ao encontro da questão mesmo de mediação, porque ela está mediando, só que com instrumentos jurídicos legais que vão trazer efetividade naquilo que o cliente quer, né? Não basta só saber mediar o conflito, você tem que atender o conflito. Se o conflito é
cuidado do patrimônio, gestão do patrimônio, governança, é necessário buscar um advogado especialista nessa área para fazer esse tipo de intervenção jurídica, né, e patrimonial. Exatamente. Então, assim, gente, eu sou fã, já sou cliente, praticamente, né, Tedô? De tantas vezes que a gente já conversou. Gostaria muito de agradecer a você que participou com a gente aqui do podcast, que nos escutou. Nós vamos lançar no YouTube alguns cortes interessantes para você ficar mais atento ainda naquilo que de fato é importante para você conhecer sobre essa temática. Te agradecer, Tedold, pelo seu tempo, né, pela sua doação aqui, que eu sei que está trabalhando direto aí o tempo inteiro. Quero agradecer por ter aprendido mais um pouquinho com você, né? E passo à doutora Tedold as palavras finais desse podcast. Eu que te agradeço, Raquel, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Sabe que eu te admiro muito também. Nos conhecemos, né, nos corredores da OAB e hoje em dia a gente tem parceria, amizade, estamos sempre nos encontrando nos eventos, não só OAB, mas fora deles também. Pode contar comigo no que você precisar sempre. A gente sempre está aqui às ordens. E mais uma vez foi um prazer enorme estar aqui dividindo esse podcast com você. Obrigada. Eu que agradeço, Tedold. Até uma próxima, né? Até mais. Pessoal, até uma próxima então e até lá.